Boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Foco, o programa que lhe faz companhia aqui nas noites de sexta-feira na Regiões TV. Ainda vale a pena ter direito à indignação em Portugal? Ainda vale a pena votar quando neste momento há governos na Europa que são destituídos pura e simplesmente depois de terem sido eleitos pelo povo porque há interesses mais fortes e interesses de ordem financeira que assim determinam? Não exagero, basta olhar para a questão da Grécia e também para a questão da Itália. Vale a pena continuar por cá ou partir? Vale a pena continuar a acreditar na democracia quando acontece o que acontece na Grécia, afinal, o berço da democracia? Os meus convidados sabem muito bem, com toda a certeza, responder a estas questões, estas e outras questões ligadas também com as relações de trabalho aqui em Portugal e também na Europa. Agradeço a todos desde já e passo a apresentá-los. Cancela de Moura, jurista, Paulo Moraes, professor universitário da Associação Cívica, Transparência e Integridade, e aqui do meu lado direito, a doutora Mariana Batocha, professora de Geografia, o Fernando Jesus, socialista, e o Custódio Oliveira, professor de Comunicação. A todos, muito obrigada. Eu começava, Paulo Moraes, por si. O senhor é um homem que tem lutado muito por estas coisas da corrupção. É este, digamos, o pecado capital de Portugal nesta altura? É claramente, não só de Portugal, mas parte da crise que nós temos na Europa, nos Estados Unidos e em Portugal, deriva da bolha imobiliária, muita da qual foi um empolamento de questões urbanísticas feito muitas vezes ilegalmente. É evidente que aqui discutimos mais a questão portuguesa, mas o fenómeno não é apenas português. A bolha imobiliária nos Estados Unidos resulta de facto de fenómenos de compra de casa, mas na Europa resultou em muitos casos da cedência de licenças para construção ilegais, que depois foram financiadas pelos bancos e criou-se aí realmente uma grande bolha, que hoje é pomposamente chamadas as imparidades na banca. São, na maioria dos casos, situações de alterações aos planos diretores municipais, aos instrumentos de planeamento, que fizeram com que terrenos que eram agrícolas passassem a ser, aparentemente e virtualmente, terrenos onde se ia construir grandes empreendimentos. E, nos casos, empreendimentos construíram-se e deram origem a lucros fabulosos. E, noutros casos, não se construíram e também deram origem a lucros fabulosos porque as pessoas pegaram naqueles licenciamentos e foram à banca financiar-se e acabaram por fazer grandes negócios. E os buracos ficaram naturalmente nos bancos e agora estamos todos a pagar isso. Aliás, em Portugal, grande parte das imparidades nos bancos, a começar pelo BPN, que é o caso realmente mais escabroso de todos. Mas as imparidades que são, já agora para os nossos espectadores, as imparidades têm a ver com o facto de que há financiamentos que foram empolados na medida em que se empolou o valor das garantias. E o que aconteceu é que muita gente comprou terrenos... Peço desculpa de eu interromper, emprestou 100 uma coisa que valia 50? Não, emprestou 100 a uma coisa que valia 5. Esse é que é o grande problema. Nem sequer a diferença. Exatamente. Muito mais grave ainda, não é? Ou seja, muitos bancos em Portugal, alguns bancos em Portugal, emprestaram a determinados promotores imobiliários dinheiro por conta de terrenos que aparentemente valiam 1000, mas que de facto agora chega-se à conclusão que valem 50. E portanto faltam ali 900. Isto está estudado, aliás, por uma pessoa de Coimbra, que é o professor Pedro Bingre, e as imparidades urbanísticas em Portugal, tanto quanto ele diz, são da ordem dos 200 mil milhões de euros. Ou seja, a banca financiou 200 mil milhões de euros de empreendimentos imobiliários que efetivamente valerão 30 ou 40 mil milhões. Portanto, há aqui um grande buraco. E depois dá-se esta, e para falar aqui mais de Portugal, esta situação verdadeiramente anormal, que é o Estado português vai pedir dinheiro ao estrangeiro para meter nos bancos, porque os bancos andaram a financiar pessoas que andaram a vender solo português a outros portugueses. Portanto, houve aqui um tráfico de solos que deu origem a estas imparidades, sendo que, obviamente, não é o problema do buraco na banca não é apenas um problema originado no urbanismo. Tem, obviamente, outras causas. Mas esta é uma causa profunda e, por isso, a corrupção é uma das fontes da crise na Europa, em Portugal, mas, se me permite, só mais 5 segundos. Não há no mundo países desenvolvidos que tenham grandes níveis de corrupção, nem há países com grandes níveis de corrupção que sejam desenvolvidos. Por isso, se nós queremos ter mais desenvolvimento, inevitavelmente temos que combater a corrupção, que é um fenómeno que minou já muito profundamente a sociedade portuguesa. E que estará, digamos, que será uma das grandes causas, Fernando Jesus, gostava também de me virar para si, que será uma das grandes causas de Portugal estar como está. Mas não é apenas isso. E já agora estamos, horas depois da greve geral ter acontecido, toda esta situação laboral em Portugal, o que se passou ontem, e essa também é uma das questões que eu gostava de vos ouvir. Fernando Jesus, o senhor é um homem ligado ao Partido Socialista, ligado às questões de trabalho. Será que esta greve geral, esta forma de protesto, este direito também à indignação, terá resultados concretos?
Bom, boa noite a todos. Respondendo diretamente à questão, eu julgo que sim, quer dizer, a esperança é que os trabalhadores usaram de um direito realmente constitucional. Não é a primeira vez que o usam, já tem acontecido noutras épocas, e por isso temos que ter aqui um grande respeito por esta forma de lutar por aquilo que os trabalhadores legitimamente consideram que estão a perder direitos laborais e regalias sociais dia após dia. Isto já que começou agora, mas agora está a ter acentuado de uma forma muito preocupante nos últimos tempos, e por isso temos que ter aqui uma atitude de muito respeito para com a greve que ontem foi feita. Ela de facto teve um grande impacto e um grande ruído, digamos assim, não é? E por isso eu espero que o Governo e os partidos políticos, obviamente todos eles, reflitam bastante naquilo que pode ter significado, ou pode vir a significar outras formas de luta no futuro, se as coisas não mudarem de rumo, e por isso eu acho que isto deve ser aqui da nossa parte, de todos os responsáveis políticos, mas sobretudo para quem está neste momento no Governo, uma grande reflexão para que as coisas possam realmente serem corrigidas a curto prazo, dentro das margens de dificuldade que sabemos que estão todos a atravessar, que já não são novas e, portanto, são conhecidas. Mas esta palavra aqui de respeito para a luta dos trabalhadores, porque realmente, e sem querer avançar muito, diria que o Governo realmente pôs-se a jeito, de forma, na questão, nomeadamente na apresentação deste orçamento que estamos neste momento a discutir, pôs-se a jeito para que os trabalhadores se indignassem da forma que se indignaram ontem por todo o país. Uma coisa que eu gostava que me explicasse, Fernando Jesus, os trabalhadores estão indignados pelos sacrifícios que lhes estão a ser pedidos, ou também, porque, como dizia aqui o professor Paulo Moraes, que têm a noção que estão a pagar por erros gravíssimos que foram cometidos por outrem? Bom, quer dizer, não represento aqui os porta-voz dos trabalhadores, obviamente, mas eu admito que nas suas preocupações esteja tudo isto lá metido. Acredito que sim, porque o Dr. Paulo Moraes falou aqui de assuntos sérios, que aliás já nos vem habituando com eles, e eu felicito também por isso, que é importante também que essas questões sejam debatidas e estudadas e aprofundadas, e que não caia, digamos, no deserto, e que as coisas sejam... Eu acho que sim, eu acho que apesar de tudo, dia após dia, ele tem dado um bom contributo para isso, vem mais um caso, mais outro, que tudo vão acontecendo, e os casos, os escândalos que ele costuma levantar da corrupção, eles vão começando agora, tipo cogumelos, vão passando de vez em quando, e as coisas vão hoje, quer dizer, já não estamos naquela fase. Já não estamos naquela fase que não há muitos anos que dizia os poderosos nunca são apanhados, os poderosos nunca são presos, já não há, ninguém prende os poderosos, etc. Não, a gente sabe, não vale a pena falar de nomes. Eu não conheço nenhum que esteja preso, atenção, já é que ninguém prende Lá, mesmo. julgamento vão, não é, professor? Mas estarem presos, até pagam julgamento por causa da greve. Não, nem só concluir, só para concluir. Ele pode não estar nenhum preso nesta altura, nem sei se estão, que eu não estou aqui a fazer essa contabilidade, mas já foram presos muitos poderosos, que estiveram lá meses, anos, alguns anos, estou a falar do Carlos Cruz e outros, para não falar de outros, já agora, o caso mais mediático, não estou a falar também é um caso que, não sendo ligado à corrupção financeira, nesse caso não é, conhecemos a Casa Pia, que é o processo da Casa Pia, mas e só para dizer que desde o Vale de Azevedo, aqui há uns anos, aqui já lá vão uns aninhos, até hoje tem vindo a ser detidos muita gente. A justiça, apesar de tudo, apesar do anacronismo com que ainda estamos hoje a viver, tem dado passo, do meu ponto de vista, nesse plano, alguns passos, embora lentos, mas no sentido de ir ao encontro das suas preocupações, que são as nossas, ao fim de cabo, tem que ser todos nós. Portanto, deixa-me passar aqui para o Dr. Cancela de Moura, que é jurista, e esta questão, o professor Paulo Moraes falou na questão da corrupção, o Dr. Fernando Jesus fala-me aqui das relações dos trabalhadores e do respeito, e de um aspecto que me pareceu particularmente importante também até nas últimas horas. O nosso Primeiro-Ministro deu conta pública do respeito que teve para a ação dos sindicatos, que realmente foi... Não pode ser ignorada a forma como os sindicatos, esta união dos sindicatos e esta situação, como é que foi o GT, intersindical, tudo isso. Mas há aqui questões que estão a ser afloradas, nomeadamente a questão da justiça. A justiça também, ou a falta dela, será uma das causas porque nós estamos, nesta altura, a passar tantas dificuldades? A justiça, como todos nós, julgo, é um denominador comum quando se tem este tipo de discussões. Há um grande descrédito e uma grande desconfiança pela justiça. Aquilo que foi aqui dito, eu corroboro inteiramente. Eu, de facto, conheço
muitos casos que efetivamente são suscitados na opinião pública, às vezes até se faz um julgamento por antecipação na praça pública, mas depois, de facto, em termos de consequências, em termos definitivos, nós vemos que os casos mais mediáticos, ninguém foi preso, ninguém teve a consequência que muitas vezes, efetivamente, os cidadãos esperariam para não criar suspeitas sobre este clima de impunidade em que as pessoas pensam que se podem mover muitos dos poderosos, até usando portanto, a designação que foi ali adiantada pelo Fernando Jesus. Eu sobre a greve e sobre esta questão e sobre os direitos, eu gostava de dizer o seguinte: eu de facto acho que a greve tem um correspectivo direito, que é o direito a trabalhar. E eu julgo que o aspecto mais relevante desta greve geral foi exatamente algumas declarações infelizes, nomeadamente do secretário-geral da CGTP, o Carvalho da Silva, que veio dizer que a polícia não tinha que interpretar a lei, só tinha que ter uma atitude infeliz junto dos piquetes de greve. Eu quero dizer que passados 30 e muitos anos depois de 25 de Abril, os piquetes de greve são assim uma coisa tão anacrónica. Eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril, mas são uma coisa tão anacrónica. E do que eu vi, mesmo pela intervenção policial, as pessoas que têm o direito a fazer greve têm o direito a respeitar o direito dos outros a trabalhar. E penso que os incidentes, poucos, e felizmente foram poucos, julgo que o que se mais verificou foi esse nível. E, portanto, eu penso que a esse nível, ao nível da defesa dos direitos, penso que os sindicatos divergiram até sobre a inflexão que o Governo possa ter por esta ação. Os sindicatos são um mecanismo social importante para o equilíbrio, até em termos sociais. Penso que se eles não existissem, os desmandos também de quem governa poderiam ter ido mais além. A flexibilização teria atingido às tantas margens ou de progressão muito maiores, mas de facto quer os dois responsáveis das centrais sindicais divergiram. O João Proença veio dizer que tinha muita esperança que o governo ouvisse, etc., os trabalhadores por causa desta ação. Mas o Carvalho da Silva disse que isto não iria adiantar coisa nenhuma. Ele próprio reconheceu isso. E eu acho que, sinceramente, julgo que ambos estarão conscientes que o Governo não está a fazer isto porque gostará de implementar estas medidas duras para os trabalhadores, duras para a sociedade portuguesa, ou a fazer as reformas estruturais que está a fazer contra a vontade de muita gente. Porque, se calhar até do próprio Governo e mais porque é imposto pela Troika, não será? Exatamente, eu ia dizer exatamente isso. Foi imposto pela Troika, foi negociado por um partido que, entretanto, cessou funções, que foi o Partido Socialista, e foi abraçado pelo o chamado arco governativo que tinha o CDS, o PSD e o Partido Socialista. E, portanto, ao contrário de outros países onde as medidas foram implementadas com muito maior dificuldade, aqui tem um largo consenso social, político, partidário, que às vezes nem todos reconhecem agora que efetivamente possa ter acontecido. E a este propósito eu julgo que teria algum cabimento recuarmos a 1984 e eu queria fazer aqui uma citação, as redes sociais, os blogs, a comunicação fácil que agora existe, faz-nos muitas vezes refletir rapidamente sobre algumas coisas que acontecem quando estas ações são postas em prática. Parece-me que vai falar do manifesto. Não, eu gostava de dizer, ou gostava de falar de uma contradição ao manifesto. Eu gostava de citar o seguinte: o principal para que o Governo tenha êxito é saber persistir, ter a coragem de não mudar o rumo, independentemente dos acidentes de percurso, recomeçar pacientemente, quantas vezes forem necessárias, tomar decisões, não se deixar perturbar por agressões verbais, por incompreensões ou por injustiças. Aguentar de pé. Para os homens de convicção e de reta consciência, o que conta é sempre e só o futuro. Quem escreveu estas linhas foi o Dr. Mário Soares em 1984, quando era Primeiro-Ministro. Todos reconhecem que foi uma figura basilar do nosso Estado de Direito Democrático. Eu, de facto, julgo que há aqui uma enorme contradição por ele agora liderar neste momento, em circunstâncias particularmente menos até difíceis do que nessa altura, um manifesto que ele intitula de Novo Rumo. Menos difíceis como? Não, julgo que na altura seriam mais difíceis. A intervenção externa existiu,
as imposições externas existiram, as reformas estruturais começaram nessa altura e as medidas de austeridade foram rigorosíssimas, até houve imposto retroativo. E vir agora liderar um manifesto nesta altura, em circunstâncias tais que estamos, eu julgo que é uma enorme contradição. Porque me parece, primeiro, que ele deve estar cometido, de facto, uma grande amnésia, porque entre 83 e 85, como disse, tomou medidas tão duras ou mais que estas. Teve também a imposição externa, porque toda a gente sabe disso. E segundo, as reformas estruturais também não foram facultativas. Neste Castelo momento, de Moura, eu peço desculpa de interromper, já voltava assim, gostava agora de ouvir o Custódio Oliveira, que é um homem ligado também à comunicação e também ligado às coisas da política há muitos anos. Custódio, como é que vês, e nós conhecemos há muito tempo, em termos quer profissionais, quer até da área de trabalho, como é que vês esta situação? Que é aqui, aliás, citada, como parece-me, com muita pertinência relativamente ao Dr. Mário Soares, ou não? Eu diria uma outra coisa. Hoje, o que me surpreendeu em termos da agenda político-mediática foi a posição do Presidente da República, professor Cavaco Silva, que vem dizer é preciso diálogo com o maior partido da oposição e é preciso diálogo com os parceiros sociais. Esta afirmação, para mim, é um registro semelhante ao manifesto do professor Mário Soares, do Dr. Mário Soares. Acrescento a isto uma outra posição do Presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, também da agenda política de hoje, que vem dizer não é inteligente quem corta investimento na educação, na ciência e na cultura. Isto é pós-greve, é o dia a seguir à greve, e estas duas afirmações estão na lógica das preocupações manifestadas no manifesto do Mário Soares. Discordo que se diga que a situação é igual à de 82, 85, não tem nada de igual, porque nessa altura nós dependíamos de nós. O problema era Portugal. Neste momento o problema não é Portugal. O problema é a Europa, é o euro, e dentro da Europa o euro. A Grã-Bretanha estão a gozar com isto tudo. Estão-se a rir de nós. Nesta guerra entre o dólar e o euro, a Grã-Bretanha está à parte e estão-se a rir de nós. Portanto, o problema não é de Portugal, o problema é da Europa. E todos os dias nós vemos que isto é uma realidade. E eu acho que estes líderes políticos, Durão Barroso, Cavaco Silva, Mário Soares, têm esta consciência. Têm esta consciência de que as coisas não dependem de nós como dependiam em 82, 83. E ao não dependerem de nós, a situação é realmente complexa, grave, muito, muito, muito difícil. Custódio, encaras como alguma falta de sensibilidade? O Maurício, aliás, tem sido referido em vários quadrantes, com alguma falta de sensibilidade social, esta radicalização, se é que assim se pode chamar, das posições do Governo. Aliás, recordo, por exemplo, que hoje já houve algum acerto relativamente a alguns pontos do Orçamento de Estado, mas esta questão fulcral, e isto mexe muito com o bolso das pessoas, e as pessoas querem saber todas dos subsídios de Natal e férias do ano que vem, isto está para a semana que vem. Isto não vai, nada vai mudar, pois não? O problema para mim é outro, e o Governo podia fazer diferente. Ou seja, a Troika e os que estão por trás da Troika permitiriam que se fizesse diferente. Porque para mim é óbvio que o Governo queria fazer diferente. Para mim é óbvio isto. O Governo não queria aplicar estas medidas. Agora, é possível não aplicar estas medidas? Quem empresta o dinheiro e leva quase metade em juros e em comissões, 34 mil milhões por emprestar 79 mil milhões. Quem faz isto permite que se apliquem outras medidas? Permite que isto não se faça? Esta corrupção de princípios, corrupção moral, a mim preocupa-me imenso. Esta aliança contra a natura, franco-alemã, de uma senhora que vem do leste e de um senhor que é Presidente da República com toda a legitimidade, mas que tem tanto de francês, se calhar como eu, mas que depois se torna genuíno na defesa dos franceses.
E eles não agem só porque estão a assegurar o seu poder. O Sarkozy, espero que até maio, até o princípio de maio do próximo ano, que será o mais provável, todos eles têm perdido o poder. Mas agarrados a isto. A questão que tu estás a referir é uma coisa que é para nós hoje muito importante. Há algum tempo atrás referia-se que, pronto, isto são coisas lá de fora, mas não é que não são coisas lá de fora. Não. São essas coisas que determinam a nossa vida do dia a dia. Eu passava agora para a doutora Mariana Batochas, a quem agradeço mais uma vez também a sua presença. A senhora é uma senhora que estuda, uma pessoa que estuda os movimentos demográficos, estas alterações de comportamento das pessoas. Isto pode levar. Houve um secretário de Estado até que sugeriu aos mais jovens que fossem para fora. Isto poderá levar a um novo fluxo, por exemplo, de grande imigração em Portugal? Bom, eu creio que poderá e já está a levar, não é? Portanto, nós estamos neste momento, e a última década já deste século tem de facto mostrado que nós continuamos a ser um país de forte imigração, atingindo um volume bastante considerável. Creio que o momento atual irá ainda fazer aumentar esse número. Digamos que continuamos a ser um país de imigração e de imigração no sentido tradicional do termo, em que emigram muitos trabalhadores sem qualificação, mas efetivamente o que se passa agora é que provavelmente a esse número se irá juntar um grupo muito significativo de jovens com elevada qualificação. E nesse caso nós perguntamos, pois o país investiu na sua formação e portanto, não irá haver retorno. Por outro lado, o período que nós estamos a atravessar, que se apresenta de facto numa perspectiva de forte imigração, será talvez um pouco comparável ao período dos anos 60. Só que nos anos 60 nós tínhamos uma taxa de natalidade muito mais elevada, e neste momento temos uma taxa de natalidade muito baixa. Está a pôr o dedo na ferida. Nós, neste momento, até em termos de equilíbrio, estou-me a lembrar, por exemplo, da Segurança Social, isto é muito complicado. Claro, era isso mesmo que eu ia dizer. Nós temos uma poucas. proporção de idosos jovens de 114 idosos para 100 jovens, portanto temos um índice de envelhecimento muito acentuado e, portanto, esta situação irá levar-nos a uma fuga de cérebros, não é? Do qual, portanto, uma fuga de jovens qualificados do qual não vamos ter retorno e ainda piorando a situação, iremos ficar, portanto, a questão da sustentabilidade da Segurança Social vai-se pôr em causa uma vez que as taxas de natalidade e digamos, a proporção dos jovens vai diminuir e, portanto, não irá assegurar no futuro aquilo que é necessário assegurar. Portanto, parece-me que o momento é bastante... Na sua opinião, a possibilidade de retomarmos um fluxo de imigração muito grande, o que também, por outro lado, vai ser complicado, porque, como a doutora dizia, há hoje características muito diferentes nas pessoas que vão para a imigração, pode alterar muito, de uma forma muito radical até o próprio país, não é? Bom, os últimos censos de 2011 indicam que, portanto, curiosamente, nós, além de sermos um país, de continuarmos a ser um país de imigração económica, portanto, imigramos com motivos económicos, desde os anos 80 que somos também um país de imigrantes. Uhum. E, curiosamente, como eu dizia, os censos de 2011 dizem que é graças a esses imigrantes que a nossa população não decresceu. Portanto, nós continuamos, crescemos um pouquinho graças aos imigrantes. Eles contribuíram em 91% para esse crescimento. Ou seja, esse fluxo de imigrantes para cá, não é? Uhum. Temos, digamos, ajudou a que a nossa população aumentasse. Exato. Há muitos meninos, filhos de ucranianos e portugueses e enfim, de muitas outras nacionalidades, não é? Essencialmente países africanos de língua oficial portuguesa e países da Europa de Leste. Mas dizia eu que, dado que nós nas últimas décadas tivemos uma taxa de natalidade que tem vindo sempre a diminuir, uma taxa de fecundidade que neste momento é também bastante baixa, portanto o índice de fecundidade situa-se no 1,3, que é muito pouco. Toda a gente provavelmente já ouviu falar nisso. E portanto só a imigração é que conseguiu fazer com que a população não tivesse decrescido. No entanto, a nossa taxa de imigração também tem vindo a diminuir, ou seja, nós continuamos ainda a ter imigrantes, mas
estamos a passar a ter cada vez mais imigrantes. Não é? Portanto, Sendo essa que esses diferença... imigrantes, 2 países de destino, aliás, hoje toda a Europa já não é que em 6 meses, eu ainda ontem falávamos aqui também na Regiões TV, num outro programa, no Fórum Regiões, destas coisas, é que em 6 meses isto deu uma reviravolta tremenda, e não foi só cá em Portugal, foi em toda a Europa, as pessoas pensam se calhar vamos emigrar, mas para onde e com que condições, não é? Bom, nós tivemos 3 principais destinos. Os anos 60 foram... Ó, Sr. Doutor, eu peço desculpa, vamos já retomar esta situação, sim. porque estamos a acabar a primeira parte do programa. Estamos aqui a falar hoje de questões laborais, das relações laborais em Portugal e também na Europa. Nós voltamos daqui a pouco na segunda parte do Em Foco. Até já.